volta. São 5 minutos para daqui a pouco e a gente vai debater hoje um assunto que vocês têm me perguntado um pouco lá pelos Instagram. Vocês não estão aperreando o professor Rosenberg Uchoa como eu pedi a vocês. Vocês têm que aperrear o professor Rosenberg Uchoa. Vão lá, perguntem, ele adora. Pode lá perguntar e dizer que foi eu que mandei. Tá bom? Então, a galera tem perguntado constantemente nas redes sociais, principalmente na área de redação, porque vocês estão escrevendo, parabéns a todos que estão escrevendo, mas sentiram uma dificuldade de um conteúdo. A gente fez uma parte desse no terceiro ano, não chegou a fazer no cursinho, então a gente vai fechar toda a roda hoje para ajudar vocês na escritura dessas redações de vocês com sociologia brasileira. Hoje a gente vê o contexto de formação, vê tudo que está relacionado à origem dessa ciência no Brasil e principalmente vai trazer teorias e pensadores para ajudar vocês com determinados temas que tem sido a pedido aí de vocês, né? Professor, sobre saúde, professor, sobre a questão, né, de urbanização, que tem se falado bastante sobre educação, sobre racismo. Todos esses temas, existe um ou mais de um pensador, uma ou mais de uma teoria correlacionada que vai lhe ajudar no seu capital cultural. Olha aí que coisa bonita. Belezinha? Vamos lá, meus queridos amigos. Aquele reforço de toda a aula. No livrozinho da FTD, capítulo 4, página 132. Beleza? No livro da Poliedro é o capítulo 15 e a página 301. Captamos? 132 na FTD, 301 na Poliedro. Tranquilões? Pois vamos lá. Como a gente já contextualizou antes em sala, já falou várias vezes a vocês, a sociologia, ela é uma ciência nova. Ela é uma ciência que nasceu da necessidade de interpretar um mundo que se transformava muito rapidamente e que a gente não estava entendendo como era essa transformação. Que transformação é essa? As transformações advindas das revoluções burguesas, inglesa e francesa, e da Revolução Industrial. Então você tinha um movimento dialético muito mais rápido, o mundo mudava de forma muito mais rápida, e não existiam ferramentas adequadas para analisar essas transformações até aquele momento. Então o que a gente tem? A partir das influências e das referências que são dadas pelo iluminismo, o ápice do pensamento racional e do pensamento científico no mundo, a gente tem agora uma preocupação em trazer informações qualitativas e também quantitativas sobre a nossa sociedade, tá certo? Então, essas informações qualitativas e quantitativas vão ser buscadas através de ciências que nós já conhecemos. Como assim? Para a sociologia, nós vamos pegar, por exemplo, estava assistindo ontem um vídeo lá do Atley Marino, falando sobre a questão da contaminação global sobre o Covid-19. Nós não temos ainda informações científicas suficientes, mas já se levantam dados de que mais homens têm morrido em causa, né, em consequência do Covid, do que mulheres. Então percebe, primeiro eu tenho um dado quantitativo, porque mais homens ao invés de mulheres, ou porque não igual. Então, que fatores levam homens a estar morrendo ou sendo vítimas, né, muito mais da Covid do que de mulheres? Então a gente vai para o campo social. Tem uma ligação com cuidados na saúde? Historicamente, eu, você, todos os meninos que estão assistindo aqui, a gente só vai no médico quando está morrendo e é constantemente Doflex, Sonrisal e Enador. Então, homens são mais descuidados com sua saúde por uma questão de construção de gênero. O masculino, ele é mais... Então, é uma questão social. Tem ligações também, por exemplo, com fumo, né, o cigarro, ambientes de trabalho que provocam um enfraquecimento do sistema pulmonar e que o cara não sabe ou não está ligando porque não procura o hospital, porque é homem. Então você tem dados quantitativos, mais homens adoecem em relação a mulheres. Consequentemente, a gente tem mais óbito masculino do que feminino. Mas as condições sociais que fazem com que esses números sejam apresentados, a gente busca somando
quantitativo com qualitativo. E a resposta vem através de uma informação dada pela sociologia. A sociologia vai ter uma junção entre as ciências da natureza, as ciências exatas, com dados, números, tabelas e gráficos, mas com uma interpretação voltada às ciências humanas. Não basta só dizer que está morrendo mais ou menos. A gente tem que buscar o porquê. E os porquês estão relacionados a eventos sociais. Belezinha? Dando esse pequeno contexto aí a vocês, lá do século XIX, a gente tem o nascimento dessa parada, né? Qualitativo, quantitativo, ciências naturais, ciências humanas, juntou a junção de tudo isso com o elemento X, a sociologia. No Brasil, a sociologia ela só vai surgir, ela só vai ter esse respaldo enquanto ciência só a partir do século XX. E aí é o nome que vocês têm na cabeça, eu sei, História do Brasil, até a sua relação com História Geral e agora com Sociologia. Getúlio Dornelles Vargas. Não esqueça o nome desse cara e não deixe de estudar esse cara. Mesmo que não caia uma questão diretamente ligada a Vargas, o contexto histórico de Vargas é muito grande, 30 a 45, 51 a 54. Então ele tem um espaço de tempo muito grande onde a gente tem... O que está acontecendo nesse momento no mundo? Totalitarismos estão nascendo, a gente tem Grande Depressão, a gente está tendo fascismo, nazismo, comunismo, a gente tem uma Segunda Guerra Mundial e a gente tem um pano de fundo para o que é uma ditadura militar e a Guerra Fria. Então, é um cara que, dentro do seu contexto, vocês têm um monte de conteúdos que são também importantes. Então, pelo amor de Deus, pontua e coloca Vargas no seu coração. Nesse momento, no século XX, principalmente depois da ascensão de Vargas ao poder através de um golpe com apoio militar, você tem uma busca, um objetivo, que é o que a gente vai colocar aqui. A identidade nacional, que até hoje é discutida, né? A identidade nacional. O que é a identidade? Identidade é o que identifica. Identidade seria aquilo que, quando eu consigo extrair as camadas superficiais, aquilo que resta para que eu possa entender o que é o indivíduo, aquilo que sobra é o ponto mais importante, é o que define sua identidade. Então, essa identidade nacional, o que eu posso tirar que é algo especificamente regional, tiro esse sotaque, tiro o alimento, tiro o vestimento, tiro tudo. E depois de tirar todos esses elementos, eu digo isso aqui é a identidade nacional do brasileiro. O brasileiro é isso daqui. Então, até hoje se discute porque muitos dizem que não seria essa retirada, mas sim a junção de tudo isso. Então, juntar tudo isso significa que um cara que no sul usa bombacha, toma chimarrão, usa um chapéu que eu não lembro o nome agora, e nós aqui no Nordeste somos, apesar da diferença, o mesmo grupo de identidade, brasileiros. Percebe o problema nisso aí? Então, debater a identidade nacional é o foco principal nesse momento, da chamada primeira geração. E tudo isso sob o foco de um problema gigante que está nascendo no mundo, que é o nacionalismo. Nascendo não, porque os seus alicerces, né, do nacionalismo vêm lá das guerras napoleônicas, que o nacionalismo vem nessa ideia de encontrar uma identidade comum que faça com que os grupos humanos nessas sociedades se unam para combater um inimigo externo. Então, eu luto contra a França porque eu sou espanhol e a Espanha, enquanto discurso, né, nacional, as cores, o idioma, a religião, a cultura representa isso. Então, a ideia do nacionalismo ela vem lá dessa consequência das guerras napoleônicas, mas toma corpo no século XIX muito forte no seu final e no século XX, né, nacionalismo diferente de patriotismo. Eu sei que você conclui em casa porque você é fantástico, lindos. Entendendo tudo isso, a gente fala disso aqui. A construção da ideia, coloquei aqui entre aspas, porque a ideia de Brasil, o Brasil ele é uma invenção. Por quê? O Brasil ele não sempre foi assim. Se ele não sempre foi, em algum momento ele passou a ser, ele foi inventado, ele foi idealizado. Uns idealizam o Brasil, como nós, o Nordeste. Outros idealizam um litoral.
Outros idealizam no norte, outros idealizam no sul. Então, uma ideia, não é uma ideia em si, mas um conceito geral. O que o Durkheim lá fala sobre consciência coletiva. Coisa linda, vocês são fantásticos. Então, primeiro, a construção da ideia de Brasil está ligado a responder isso aqui, ó. Primeiro, o que diabo é o Brasil? O Brasil é um país que ele vai nascer enquanto país, contexto de nação e de Estado moderno, em 1822. De 1500 até 22, nós somos uma colônia que não temos uma identidade própria. Será que hoje temos? Eu não vou responder isso a vocês. Vocês procurem na internet. Ou quebrem a cabeça aí sozinhos. Também a gente não vai mastigar tudo. Pensa! Miséria! Te amo. Aí, opa! Sem cair. Isso é Edmundo. Já falando coisa na gente. O que é o Brasil? Para responder isso, a gente tem que estudar, a gente tem que refletir sobre as raízes do Brasil, a origem, os povos que fazem parte, como essa miscelânea, essa junção de vários povos e culturas deu origem ao que é hoje o Brasil. E, ao mesmo tempo, o que é esse povo brasileiro? O povo brasileiro é uma junção entre portugueses, espanhóis, quase 5 mil populações indígenas, africanos, coloque aí mais ou menos 4 mil populações que vieram para cá, são 10 milhões de cativos aproximadamente que vieram ao Brasil. Então a junção dessa galera, depois ainda tem italiano, depois ainda tem japonês, ainda tem polonês, ainda tem russo. A junção de tudo isso forma um povo. O que é esse povo? Então, para responder essas questões do que é o Brasil, do que é esse povo, a gente tem um foco importante de discussão no século XX, que parte de um princípio, de um conceito que vocês já estudaram. Inclusive, se quiserem, a gente fale lá, positivismo, aquele contextozinho lá do início, né? Positivismo, Marx, Durkheim, Weber e Comte. Vocês falem alguma coisa aí, não sei como é que vocês falam no chat, vocês cobram, pode cobrar lá a mim também. Professor, explica lá de novo, parada lá do início, que eu não lembro mais, que eu não entendo mais, eu quero saber, que a gente faz aí um resumo para vocês do contexto inicial lá da sociologia. Porque vira e mexe alguém está lá me perguntando o conceito de tipo ideal, conceito de mais-valia, então se tiver essa necessidade, vocês joguem aí que a gente atende. O positivismo, ideia dos 3 estágios, né? 1, 2, 3. O estágio deísta, o metafísico e o positivo. Então, a ideia de ciência era aquele ápice da sociedade. Tudo era visto muito por esse prisma da ciência. A gente tem uma discussão muito forte sobre isso daqui, ó, mestiçagem. Partindo das ideias da eugenia, da modernidade e também do darwinismo social, qual é a discussão que a gente tem aqui relacionada à mestiçagem? A mestiçagem era tido como um problema, como um erro, como um defeito, como algo ruim. Então, o grande problema, seguindo a lógica positivista do Brasil, nesse momento, é que essa mestiçagem é a responsável por fazer o Brasil estar aqui e não ter chegado ao estágio final da sociedade positivista, o estado científico. Então, a gente está discutindo o que é o Brasil, discutindo o povo brasileiro e, ao mesmo tempo, tendo como alicerce um excesso de pensamento científico e uma desvalorização do que é a mestiçagem, do que é esse raciamento que a gente tem no povo brasileiro. Belezinha? Então, ó, quais são os caras que a gente vai discutir? Deixei passar, mas volta aqui, ó. Outro ponto importante é a nossa urbanização nesse momento, porque a partir do século XX, vocês lembram aí principalmente o evento que está na boca do povo, né? A revolta da vacina, derrubada dos cortiços, urbanização. A urbanização também é um ponto importante no século XX, pois essa ideia de modernidade, de pavimentação,
de coretos, de praças, de arborização. Tudo isso, a moda parisiense, é muito importante também para nós aqui na América do Sul, desse Brasil. Os principais nomes que a gente vai dar uma olhadinha serão esses três carinhas aqui, beleza? Primeira fasezinha aí bonitinha. Esses caras, eles são responsáveis pelo alicerce do que é o nosso pensamento sociológico. Eles não são, como eu posso dizer, essa não é a principal teoria. Você tem formas de discutir os assuntos que essa galera discutiu aqui de outras formas, inclusive de criticá-los. Sim, todo pensamento científico pode e deve ser criticado. É assim que a ciência caminha para frente. Quando a gente passa a aceitar um conceito científico, um conceito epistemológico, seja ele qual for, como uma verdade absoluta, e não o contesta a partir de pensamento, embasamento científico, a gente está sendo dogmático. Então, nas ciências humanas, a gente tem essa vantagem, né? De não precisar de tantas ferramentas, você não precisa de um laboratório inteiro para, por exemplo, desconstruir a ideia de democracia racial do Gilberto Freire, que a gente vai falar. Você precisa saber regras e métodos, ter lido a obra do cara, ler os que defendem, ler os que criticam e a partir daí desenvolver a sua própria tese. Concordo, não concordo. Então, questionáriozinho, vai pesquisar, vai buscar informação e você pode fazer. No pensamento científico, quando a gente fala de física, química, biologia, né, é um pouco mais complicado porque você tem que fazer estudos que requerem um laboratório, uma base, uma estrutura muito maior. O pensamento científico nas ciências humanas temos essa vantagem. A gente pode ler e se debruçar em casa, né, entender isso daí, sabendo do processo, né, do chamado inquérito histórico. O que é um inquérito, bebê? Olha, o povo dos direitos aí. Você levanta fatos, pistas, informações, você vai costurar isso e você apresenta como a prova de um crime, ou a resposta que o cara é inocente. Então, o inquérito histórico segue essa premissa. Você vai duvidar de uma verdade, de um conceito, você vai juntar provas, informações, explicar a sua tese e apresentar. Submeter isso aos pares. É o que Kant fala do uso público da razão. Eu descobri como é, não sei, é só meu. Não, você vai apresentar. Para quê? Para que outros vejam, concordem ou discordem a partir de embasamentos científicos. Olha que coisa linda, ciência. Adoro. Beleza? Aí a gente vai ver esses três caras e antes da gente passar para eles, o que eu quero falar a vocês. Isso aqui, já pontuei antes, não lembro qual foi a aula, mas a gente falou sobre essas literaturas, se não me engano, foi na parte de urbanização, lá na Escola de Chicago. Essas duas obras não são obras sociológicas, elas não têm cunho científico. Científico de quê? De regras e métodos. Elas são obras literárias, mas que seu momento no século XIX para o século XX traziam as discussões daquele momento, urbano e o campo. Então, é uma obra que vai destrinchar, que vai trazer elementos da sociedade urbana do Brasil em seu momento, assim como fazer um debate sobre a sociedade no campo da Guerra de Canudos nesse momento. Se você quiser procurar alguma referência, tipo um vídeo que comente, um artigozinho que resuma isso para você buscar com mais propriedade, né? Um trecho talvez do Curtiço para que você possa citar em uma redação que fale sobre mobilidade, que fale sobre qualquer tema de urbanização, onde você vai falar sobre os problemas da sociedade, onde você tem uma elite, né? Condomínios, o centro, bairros mais nobres e uma periferia. E pode trazer como exemplo para esse debate a obra Curtiço e você pega algum trecho específico lá que dê para você encaixar. Assim como na obra Os Sertões. Quando a gente fala sobre problemas no campo, reforma agrária, o agronegócio agora, alimentos transgênicos, coronelismo, derrubada da floresta, tudo que você tiver com relação, né, ao campo, ao setor da natureza, coloquemos assim, você pode trazer essa discussão, essa dicotomia com o que está lá dos Sertões, falando da Guerra de Canudos.
Belezinha? Então, meus amores, ó, próximo a gente vai, ó, começar por aqui. Tem questões para vocês? Tem. Tem atividade no livro? Tem. De novo, tiverem mais alguma dúvida, quiserem mais alguma dica ou um conteúdo que vocês queiram que a gente dê um destaque maior, fala com a escola, fala direto comigo, que eu resolvo isso com vocês. Beleza? Valeu!